Cumprimento a igreja mais uma vez com a paz do Senhor. Amém? Hoje vai precisar de tsuyaku? Não? Dai jobu, né? Amém. Vamos abrir no livro de Esther, capítulo 4. Esther, capítulo 4, do versículo 1 ao 14. Esther, capítulo 4, do versículo 1 ao 14. Amém? Eu vou ler os números ímpares, os irmãos lêem os números pares, e o número 14 nós todos lemos juntos. Amém? Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes, vestiu-se de saco e de cinza, e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação, e muitos estavam deitados em saco e em cinza. Então Esther chamou a Atá, um dos camareiros do rei, que este tinha posto para servi-la, e deu-lhe ordem para ir a Mardoqueu, para saber que era aquilo e por quê. Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a soma exata do dinheiro que Ramã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus para destruí-los. Veio, pois, Ratá e fez saber a Esther as palavras de Mardoqueu. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem ou mulher que chegar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele os cetros de ouro, para que viva, e eu, nesse 30 dias, não tenho sido chamada para ir ao rei. Então Mardoqueu mandou que respondessem a Esther: Não imaginas no teu íntimo que por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus, todos juntos o 14. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como esse chegaste a este reino. Amém. Vamos fazer mais uma breve oração. Papai querido, muito obrigado pela tua presença já neste lugar. Espírito Santo, continua com a tua palavra a iluminar, a alumbrar os nossos caminhos nessa noite, que caia em terra fértil, que produza, Senhor Deus querido, porque o Senhor já preparou a terra, Espírito Santo. Então faça a tua obra redentora nesta noite, falando com individualidade em cada um, Senhor. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Então, como os irmãos leram aqui, resumindo para quem não sabe a história, o rei, ele tinha uma esposa e diante dos seus
criados, ele, por se embebedar, ele disse: mande chamar a Vaste, a minha esposa, para que vocês vejam e se vangloriem comigo da beleza da minha esposa. Ela disse: não vou. E disse que ela não vou. Os conselheiros do rei disseram: olha, se você tratar ela com brandura, nesse momento, todas as mulheres do reino vão fazer a mesma coisa que ela. Quando os maridos chamarem, elas vão falar: não vou. Então o rei falou: certo, então eu tenho que mandar embora a Vaste. E mandou um decreto que procurem-se as virgens do reinado. Então, as virgens do reinado se apresentaram, e a única que não se produziu de tudo que poderia ser oferecido a ela é a escolhida. Ela, aqui a palavra diz que ela tinha o direito de mirra, de outras coisas, mas ela foi com a presença de Deus e com a simplicidade mesmo. Mas como nós entendemos aqui, a vinda de Esther não era só para um benefício para ela mesma, mas tudo que está envolvido na nossa vida está envolvido em um propósito para Deus, né? Então nós lemos aqui o que aconteceu. Se fosse no tempo de hoje, imagine a facção do Japão, vamos dizer assim, né? A facção do Japão, ela reuniu pelo governo e decretou: todos os cristãos serão mortos. Imagine. E um de vocês estaria junto, trabalhando no governo, e teria esse direito de falar com o governo. Qual seria a sua posição? Né? Então, a Esther, por um momento, ela quis permanecer no trono de rainha com as suas regalias. Mas, se ela fizesse, ela ia ser salva. Mas, se ela não fizesse, não ia ser salva. Ela também não ia ser poupada. Então, aquilo que não fazemos para Deus, olha só, aquilo que não fazemos para Deus, não está relacionado só a Deus, mas está relacionado a nós mesmos. Esther poderia, de qualquer forma, perder a vida. Em nosso caso, corremos o risco de, através das nossas escolhas, nos afastar de Deus a ponto de não conseguirmos mais voltar. Então, às vezes nós falamos assim: não, tudo que eu tenho que fazer é o propósito de Deus sobre a minha vida, é tudo sobre Deus, e nada acontece sobre mim, nada acontece. Mas não é assim. Todo o propósito que Deus está fazendo você viver, não é Deus, ele está soberano em seu trono. É para o seu próprio benefício. É para que você viva um propósito além do que você pode enxergar. Então, às vezes você pensa: se eu obedecer, se eu fazer, é tão difícil fazer algo para Deus. Mas não está só relacionado a Deus, está relacionado à sua própria vida. Então, temos a escolha de perder ou vencer. Entendemos que vencer com Deus é diferente das coisas desse mundo. No mundo, nós temos o vencedor, é a garantia das coisas terrenas. Em Deus, a garantia das coisas celestiais. Por isso que a Bíblia fala: aquele que vencer, darei a coroa da vida, ou seja, uma coroa que é incorruptível. O mundo dá a sua recompensa. Por isso que muitos estão longe de Deus, porque o mundo dá a sua recompensa, mas o que Deus tem para você e para mim não se corrompe, não se deteriora, não se acaba. Então, no mundo a vitória está relacionado ao que vemos, né? Se eu estou indo muito bem em todas as áreas da minha vida, no mundo, ok. Não preciso de Deus.
Já vi pessoas que saíram da casa do Senhor e deu tudo certo. Por quê? O que está em jogo não é o que eu perco, o que eu ganho, é a minha alma. Tá? Então, no mundo a vitória está relacionado ao que vemos, mas no reino de Deus é comparado a algo escondido. Vamos ler lá em Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, versículo 20 e 21. Lucas capítulo 13, versículo 20 e 21. Amém? E disse outra vez: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que, tomando a mulher, o escondeu em 3 medidas de farinha, até levedar-se tudo. E ponto. Mas o reino de Deus é comparado ao fermento que ela escondeu em 3 medidas de pães. Alguém está vendo o fermento ali dentro, partícula por partícula, se transformar ali aquele pão e fazer crescer o pão? Não, a gente não vê. E pelo contrário, a gente até cobre, né? A gente cobre ali a bacia para que aquele pãozinho ele cresça, mas é invisível. A gente sabe o que foi colocado ali, mas a gente não está vendo. Como é que está fazendo ali? Então Jesus ele queria dizer que o reino de Deus sobre nós é algo invisível. É algo que nós não estamos vendo. Por exemplo, nós louvamos aqui o rio que vem do trono de Deus. Você viu alguma coisa? Pela fé eu vi. Porque existem coisas que não passam na nossa imaginação. Deus rapidamente nos mostra. Está acontecendo. Porque o agir de Deus é invisível. Você está me vendo, mas o que mais poderoso aqui para te salvar é a palavra e o Senhor Jesus. Ele disse: eu sou o verbo vivo que desceu do céu. E ele disse: quando 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estou. Existem cristãos ao redor de todo mundo reunidos no nome dele. E ele disse: eu sou onipresente, eu estou em todos os lugares. Esses dias eu estava orando com as irmãs, e tinha o oração de quarta-feira, e eu estava ali terminando algumas coisas, e eu falei para minha mãe: deixa eu por último, que eu já vou entrar já. E estava arrumando ali algumas coisas rapidamente para entrar na oração. E o Espírito Santo falou: se você crê que 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, por que você não está na minha presença? Eu falei: opa, já parei tudo. Eu falei: é verdade. Ainda que todos não estão vendo, o Senhor está vendo. A minha reverência no culto, o Senhor está vendo. Como eu estou no meu coração, o Senhor está vendo. O reino de Deus é invisível, mas mais real do que você possa acreditar. Então, Jesus ele disse, é como um fermento que foi colocado ali, é invisível. Mas o fermento, ele transforma aquela massa pesada em pães maravilhosos. Jesus então disse que o reino de Deus pode nos transformar. No secreto, no invisível. O mais interessante é que enquanto eu estava fazendo essa mensagem sobre o pão, sobre o fermento, uma irmã mandou mensagem e disse: pastora, eu vou te mandar uns pães. Não foi que Deus tremendo, né? Além de ser abençoada no espiritual, o verdadeiro também veio. Verdadeiro não, né? O material, né? Então, o fermento de Deus que faz ter mudança e crescimento é oração no secreto. Vamos ver em Mateus 6,6.
Mateus, capítulo 6, versículo 6. Qual é esse fermento invisível que faz ter transformação na nossa vida? A evidência que o reino de Deus está em nós. Mateus, capítulo 6, versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora teu pai que está em oculto, e teu pai que vê secretamente em público te recompensará. Então nós vemos aqui que os valores hoje em dia foram trocados, porque queremos intimidade, mas com publicidade. Mas é o contrário, entra primeiro, fecha a porta, fala com teu pai de verdade, e o teu pai de verdade te escutará e publicamente te recompensará. Ou seja, filho, não existe necessidade que eu não possa suprir em sua vida, mas primeiro tenha comunhão comigo. Esse é um dos fermentos, a qual é posto sobre nós, e ele cresce, faz-nos crescer, faz ter mudança. O cristão sem a oração não tem mudança. Por quê? Se Jesus mesmo nos ensinou que nós devemos orar e pedir a Deus para nos livrar na hora da tentação, como que nós vamos ser livres na hora da tentação? O próprio Jesus nos ensinou esse segredo, que se nós não agradecermos ao Pai pelo pão que nos alimenta, como teremos? Jesus, na multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos, o que ele fez? Ele levantou o cesto desesperado? Não. Ele disse, graças eu te dou, ó Pai, porque sempre me responde. Sempre, graças eu te dou. O poder da gratidão na oração nos leva à presença do Senhor, nos faz ser transformados. Então a oração é um desse segredo que faz o cristão ser diferente. Perdão, irmãos, que não é coisa da internet não, tá? É que eu escrevi metade no caderno, metade no celular. Ações no secreto, outro fermento. Ações no secreto para não receber a recompensa dos homens. Mateus capítulo 6, versículo 1. Amém? Está no mesmo capítulo aí. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que estás nos céus. Nós estamos em um culto de assistência social. O que Jesus está falando? Quando você ajudar o seu irmão, não fala assim, peraí, irmão, estou no telefone aqui, é que eu estou ajudando alguém aqui. Hoje eu estava tão essogachi que eu ajudei um, eu ajudei outro, e eu fiz para um, eu fiz para outro. Acabou, a sua recompensa foi aqui na terra. Mas existe algo que vem da parte do céu, de Deus, a recompensa do Pai, quando você faz isso em boca de zíper. Fala, seu irmão, boca de zíper. Às vezes eu falo para as irmãs, irmã, boca de zíper. Aconteceu aqui, zipou. Por quê? Não é uma coisa que a gente tem que se gloriar. Tudo que temos é Deus que deu. Se não fosse Deus, a gente não teria nada. E é importante a gente lembrar de tudo que a gente um dia já passou. Porque a gente também já passou por dificuldade. Né? Então, um dos segredos é guarda de você fazer isso diante dos homens. Não somente, olha lá, aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está no céu, mas se for feito pelo contrário, o cristão pão cresce. O fermento de Deus, o reino de Deus faz crescer. Então nós entendemos que o cristão, ele não somente tem que ter oração, mas ele tem que ter ação.
Ele tem que ter a fé com obras. Né? Eu preciso fazer, eu preciso ajudar na casa do Senhor, limpar, ajudar. Preciso fazer, ajudar um irmão. No final do culto, senta com um irmão ali, ó, uma bênção, vamos conversar, né? Outro fermento que é do reino de Deus e traz muito crescimento, o jejum. O jejum secreto que traz a mudança. Ele traz transformação interior, em um meio de fortalecer o espírito, clarear a mente e tornar o coração mais sensível a Deus, quebrando os ciclos de pecado, medos e vícios. Por isso que Jesus também ele disse, quando você jejuar, não aparenta na sua face que você está jejuando, ó. Lave o seu rosto, penteie o seu cabelo, que não apareça que você é o consagrado, que você é o separado. Não apareça, não deixe aparecer. Eu me lembro quando eu me converti e que eu li esse versículo, eu falei, meu Deus, né? Eu não sou assim tão vaidosa, né? Mas eu falei assim, então, nessa hora, então, eu acho que eu tenho que vigiar. Então, eu falei assim, então eu vou para a fábrica, né? Eu vou cuidar, e hoje eu não posso deixar transparecer nem no QK. Aí, estou lá, deu o sinal do QK, estou lá no armário, enrolando, né? Porque eu não sabia o que fazer, e estou lá enrolando, aí chega uma moça, ela estava desviada. Ela falou assim, ô loira, ela chamava de loira. Ô loira, porque naquela época meu cabelo ainda estava pintado. Ô loira, você jejua? Como que você sabe? Aí eu acabei me entregando. Ela, não estou sabendo. Eu falei, então tá bom. Então. Aquele dia eu queria tanto esconder e ela soube. Soube porque eu mesmo entreguei, né? Mas era uma confirmação de Deus para que ela também voltasse a jejuar e falar com Deus. Mas é engraçado, mas é verdade. Nós temos que preparar um tempo com Deus, onde nós não fomos tentados também a comer diante das pessoas, a se preparar. E é interessante, né? Quando eu fui tirar minha carteira de motorista, o Senhor falou assim, você vai entrar num propósito daquilo que você gosta muito. E eu falei, meu Deus, você vai cortar o docinho. Docinho. Eu falei, tá bom, Senhor. Então, a partir de hoje, enquanto não tirar essa carteira, não vou comer docinho, né? E aí, o pastor até tirou sarro. 6 meses sem docinho, hein? E olhe lá ainda, hein? Eu falei, não tem importância, porque era para Deus. O mais importante não é só você alcançar a sua meta, mas é o que você está vivendo cada dia com Deus, né? E Deus falou assim, eu já tenho tudo preparado, filha, mas quem não está preparado é você. Então vai se preparar. E quando eu estava me preparando, eu me lembro muito bem que quando o pastor estava dirigindo, se ia passar em pontes, assim, quando a gente ia para Matsumoto, para esses lugares, aquele abismo assim, ó, nossa, me dava até tontura, eu nem olhava. Dependendo do lugar que estava, me dava tontura. Eu, desse tamanho, tenho medo de altura, né? Mas aí eu ficava com medo da altura e o medo me fazia até dar tontura. Eu falei, Jesus amado, e como que eu vou tirar uma carteira assim? Como que eu vou dirigir desse jeito? Senhor, o Senhor vai trabalhando em todos os meus medos. O Senhor vai trabalhando para eu ter a paciência, a calma, né? Porque às vezes também quando eu fico muito nervosa de alguma coisa que eu sei que eu tenho medo, eu já fico tremendo, né? Então, e foi desse processo que eu não percebi que Deus tirou o medo. Porque Deus não só capacitou eu tirar a carta em 1 mês, mas também tirou o medo que eu tinha. Então, hoje em dia, eu lembro muito bem que eu estava dirigindo, nos lugares, o instrutor falava, você vai entrar em todos os lugares estreitos aqui da cidade.
Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque você tem que aprender. Aí eu falei, aí o Espírito Santo falou, mas eu já tirei o seu medo, pode ir. Então, eu falei, é Deus. E quando eu tirei a carteira, eu falei, gente, é Deus purinho nisso, é purinho. Porque no meio da sua consagração, você acha que você está querendo alcançar um alvo, mas Deus está tirando outros também. Quando você faz algo para Deus, no invisível, no secreto, para Deus, ó, como diz o japonês, é zetai, que alguma coisa vai acontecer na sua vida. Zetai, vai acontecer na sua vida. É certeza, certeza. Então, diante disso, nós cremos que sim. E pode ver, todas as vezes que você se consagra realmente para o Senhor, você chega aqui, a palavra que você leu em casa é lida no culto, certo? Sempre. Porque o Espírito é o mesmo daqueles que estão em comunhão com Ele. Quantas vezes já aconteceu isso com você? Né? Então, não somente medos, mas pecados também. Na minha juventude, quando eu me converti, eu tinha 16 anos. Eu vim de uma casa que era livre. Não, eu podia fazer o que você quisesse. Quando eu tinha 13 anos, eu falei assim, eu vou fazer tatuagem, tá, mãe? Ela falou, pode ir. Aí deu tudo errado, eu não fiz, graças a Deus. Podia fazer o que quisesse. Mas, então, quando eu me converti, existiam algumas coisas que precisavam ser tiradas que ninguém me falava e eu não enxergava. Em relação a tudo. Ninguém me falava. Quando eu tinha mania de assistir novela, e eu assistia uma novela até 6 horas da tarde, no ponto para pegar o ônibus e ir para a escola à noite. E Deus falou assim, a partir de hoje, você não olha mais isso. A partir de hoje, televisão ligada, você não vê mais. Não me agrada. E eu falei assim, mas como? Quem está falando isso? Vê algum obreiro falar? Vê um pastor falar? O líder de jovem falar? Ninguém falou. Foi o Espírito Santo, porque quando você começa a jejuar, ele começa a mostrar para você aquilo que te esfria, aquilo que te leva para longe. E muitos outros pecados, tá? Muitos outros pecados que o Espírito Santo entrou na hora, assim, ó, e mostrou para mim. De eu cair em choro. Então eu falo para você, Deus pode fazer? Deus pode fazer. Mas se você se consagrar, você vai entender tudo que Deus está fazendo. E você não vai perder nada daquilo que Ele está fazendo. Por que nós perdemos? Nós não estamos vendo o agir de Deus na minha vida. Jejua e ora, só para você ver um pouquinho. Faz assim, ó. Deus, eu sei que o Senhor é um Deus que vê o secreto. Então, aqui é onde, aqui, ó, no meu quarto, onde ninguém está vendo, eu estou deitado aqui, ó. Mas eu estou falando contigo no pensamento. Quantas vezes Deus já não respondeu desse jeito? Quantas vezes? Por quê? Deus é o Deus que vê o secreto. Deus não vê a aparência. Deus não vê religiosidade. Ele vê aqui, ó, o coração. É isso que está importando. Voltamos a Esther. Esther, ela estava lá no palácio e ela esqueceu o que ela estava fazendo lá. O propósito foi esquecido. Por quê? Quando o Mardoqueu falou assim, olha, está acontecendo isso, isso, isso. Ela falou, ai, mas eu não posso entrar na presença do rei, porque senão eu vou morrer. Ele falou, filha, você vai morrer de qualquer jeito se você não se lembrar da posição que você está. Ela carregava consigo a salvação para a sua casa. Deixa eu te falar uma coisa aqui. O seu testemunho, eu sinto a presença de Deus aqui. O seu testemunho
está dependendo na sua casa. Então ela disse assim, olha, eu não posso entrar. Ele falou assim, se você não tomar uma decisão, nós seremos mortos. Mas livramento virá de outra parte se você não quiser fazer parte desse propósito. E ele disse, mas quem sabe não foi para essa hora exata que você está neste lugar. Então, o momento que ela pensava, eu estou no lugar errado, ele dizia, não, você está exatamente para isso, para esta hora chegada. Eu digo a você nesta noite, você está aqui hoje, nesse dia, nesta hora, não foi por um acaso, não foi porque me deu uma vontade de ir, mas porque Deus tem um propósito na sua vida, para que você tome uma decisão nesse dia. Não existe um culto vazio. Não existe um culto qualquer. Não estamos falando uma palavra de alguém que não tem autoridade para transformar. Nós estamos falando de alguém que ressuscitou dos mortos, tá? Nós estamos falando de alguém que já lutou pela sua alma, a ponto de morrer e pagar o maior sacrifício por você. Então não pense você que se você se amedrontar agora, livramento virá para a sua casa. É tempo de tomarmos a decisão e lembrar por que eu estou aqui na igreja. Por que eu recebi esse poder da salvação? O poder da intercessão. Então, rapidamente, ela lembra do que ela está fazendo e ela faz o quê? Vamos jejuar 3 dias. Não comam nem de dia nem de noite. Porque ela precisava clarear novamente. Ela precisava lembrar que autoridade ela servia. Ela não estava servindo a autoridade da terra. Ela estava servindo a autoridade do céu. Quando estamos jejuando, nós entendemos que não existe autoridade que possa tentar nos barrar ou nos destruir, mas existe a autoridade divina, a qual tem todo o poder. Por isso entenda, você não está num reino qualquer, você está no reino de Deus. O reino de Deus foi implantado em você. Por isso se posicione. A salvação proverá de você também sobre a sua casa. O propósito de você estar aqui é para a salvação também da sua casa. Então, o propósito era para aquele tempo. A obediência, ela soma com o propósito naturalmente, trazendo seus resultados. Qual era? Então, ela obedeceu e logo já entrou de novo no propósito. É natural. Eu obedeci, entrei no propósito de novo. Entrei no agir de Deus. Entrei na mão novamente do Senhor, não na contramão. E que trouxe qual o resultado? Livramento e salvação. Eles deixaram de ter as lutas? Não. Foi cancelado pelo rei para que viesse a destruição dos judeus? Não. Mas o rei falou assim, opa, Esther, vamos convocar todos os judeus de outras províncias para que ajude vocês. E Deus deu vitória para eles, irmãos. Porque sempre Deus fez em poucos números a guerra ser vencida. Porque pessoas que entraram em obediência fizeram parte do propósito. Mas esse propósito não proveio só de Esther. Quem é que estava ali, Esther, vamos. Esther, se posicione. Alguém que estava em fidelidade. Fidelidade. Porque Mardoqueu, quando passava Ramã, o que ele fazia? Não me prostro. Enquanto todos os judeus falavam assim, Mardoqueu, se proste. Não me prostro, eu só adoro o meu Deus. Escute bem, Mardoqueu não estava sendo sarcástico com o Ramã. Preste bem atenção.
Ele estava em reverência à autoridade máxima. Nós não podemos ser sarcásticos com as pessoas, porque a nossa unção, a nossa autoridade se vai. Mardoqueu, ele tinha fidelidade com Deus. E a fidelidade com Deus trouxe autoridade para mover um reino em favor das vidas. Fidelidade traz autoridade. Não, pastora, meu marido não me escuta. Não, pastora, a minha esposa não me escuta. Não, ninguém me escuta. Ouça bem. Seja fiel. Uma hora você vai falar uma palavra e tudo vai mudar. Uma palavra e tudo vai mudar. Nós, no culto de sexta-feira, estava sendo falado sobre isso. Então, amados, nós vemos que fidelidade mudou reinos, mudou Nabucodonosor, mudou pessoas. Por quê? Alguém foi fiel. E às vezes, as forças do mal, ela quer romper a primeira coisa. O que é? Fidelidade. No momento presente, sua fidelidade pode ser tentada a se prostrar diante de Ramã, que te ameaça. Vemos sempre que quando estamos sendo confrontados, queremos parar de ter comunhão com quem? Com Deus. Uai, é o mal que está provocando, é o mal que está fazendo, e o primeiro a ser culpado, nós culpa a Deus. As forças do mal não foram enviadas por Deus. Não é culpa dele, mas ele usa as situações adversas para que contribui para o seu bem, para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o mal já ia sobrevir sobre os judeus, de uma forma ou de outra, Esther estando no reinado ou não. Mas Deus falou, peraí, eu vou levar uma mais pertinho do rei, para que ele ouça bem o que deve ser feito. O mal já estava maquinando contra os judeus. Por quê? Quem ele queria matar? Por que ele queria que os judeus fossem mortos? Quem ele não queria que nascesse? Jesus. E por que o mal ainda, ele tenta contra a nossa fidelidade? Eu não quero que Jesus cresça, que nasça em você. Ele não quer. Ele não quer que esse fermento do reino de Deus continue a crescer na tua vida. E não adianta somente os cultos. É uma bênção você vir nos cultos, mas não é suficiente para te sustentar. Você precisa ter esses 3 elementos invisíveis que te fará vir diferente para o culto. Você virá aqui não somente para receber, mas você vai chegar com o coração tão aberto e livre e vai falar, hoje eu só vim entregar. Entende? Então, o inimigo, ele quer roubar a nossa fidelidade com Deus. Livramento e salvação estão certos para você. Apenas faça a sua parte. Pois a mais difícil e cruel dor Jesus já passou para simplesmente te ajudar em todas as fases da sua vida. Não é só o pastor que te ajuda. Não é só os irmãos que te ajudam. Jesus, ele está aqui. Ele está disposto. Ele disse, o meu fardo é leve. Se coloque de pé. Nós vamos estar orando por você. E nós entendemos que o jejum trouxe a humildade de volta a Esther. Parece que nós estamos num culto de mulheres, né? A irmã dirigiu, a outra pregou, a outra orou e nós estamos falando sobre Esther, né? Nós vamos chegar lá, irmãs. Mas varãos, é para vocês também, tá?
Mas nós entendemos, irmãos, que não houve ninguém que pudesse suportar tamanha dor e tentação do que o nosso Senhor Jesus. Então, ei, Esther, ei, Mardoqueu, não esqueça o que você está fazendo aqui. Não esqueça o porquê você veio aqui. Ou os irmãos que ficam na porta lá já ficaram assim, eu sou Mardoqueu aí, tá? Né? Lugar que não é de honra, é um lugar de humildade, que guarda, mas que estava de olho em tudo o que acontecia. E intercedia pelos seus, pelo povo de Deus. Então, amados, vem aqui na frente. Se você foi tentado, se você foi tentado a deixar a sua fidelidade para com Deus, se você foi tentado a sair desses propósitos, vem aqui na frente, porque não somente o pastor vai orar por você, mas o Espírito Santo, através da boca dele, vai falar com você e vai interceder pela sua vida. Esther intercedeu pelo povo. Existe alguém querendo interceder por você também. E enquanto o irmão Keiti esteja louvando, eu quero dizer para você, o que você acha que é mais poderoso do que o sangue de Jesus e o seu perdão? Se você crê que existe algo mais poderoso, fique no seu lugar. Mas se você crê que Jesus está acima de tudo e todos, venha receber a sua graça, venha receber o seu poder, venha receber a sua capacitação, venha receber a força para continuar de pé. Venha receber aqui na frente.